Bom dia, turma do quinto ano. Olha eu batendo aí na porta de novo, ou pelo menos na telinha do celular de vocês. Bom dia, meus amores. Nessa manhã de terça-feira, posterior ao nosso vídeo da oração, né? Oração da nossa canção, em forma de agradecimento ao Senhor Deus por mais uma semana, por estar bem, por estar vivo na minha casa e você na sua casa também. Obrigada, Senhor Deus, por tantas maravilhas, por minha saúde, por nossa saúde, por estarmos bem, mesmo que distantes fisicamente, mais próximos em pensamento e no coração. Então, que essa manhã de terça-feira seja bem produtiva. Para a gente começar, peguem aí o caderno da disciplina de português, coloquem aí o cabeçalho da escola, aulas remotas, a data de terça-feira e coloquem ditado virtual, certo? Ditado virtual, para a gente trabalhar as palavrinhas, as escritas, né, com ESA com S e ESA com Z, tá certo? Vamos lá? Escreveram aí o cabeçalho direitinho? Vamos lá. Olha só, nós teremos aqui 20 palavrinhas para nós escrevermos, certo? Prestando atenção, lembrando que eu só vou escrever com S aqueles que são títulos, né, de nobreza ou, de certa forma, nacionalidade de alguém. E com Z, aqueles que são substantivos derivados do adjetivo. Podemos começar? Primeira palavrinha. Lembrem-se, fizer a pontinha do lápis, para poder eu ver bem na hora que eu ampliar aí na fotografia, quando vocês enviarem para mim. Primeira palavra é princesa. Princesa. Segunda palavrinha é baronesa. Primeira, princesa. A segunda é baronesa. Terceira, beleza. Beleza. Quarta palavrinha, esperteza. Vou recapitular. A primeira foi princesa, a segunda, baronesa, a terceira, beleza e a quarta, esperteza. Olha o R aí, viu? Esperteza. Quinta, duquesa. A Emília do sítio do Pica-Pau Amarelo ela eram a duquesa ou marquesa, tia Sonara? Marquesa. Então, olha só. Princesa foi a primeira, baronesa a segunda, beleza a terceira, esperteza a quarta e a quinta será duquesa. Sexta, portuguesa. Sétima, fraqueza. Fraqueza. 8, escocesa. Escocesa. Presta atenção à escrita aí do C, viu? Escocesa. Nona palavrinha. A nona palavrinha é polonesa. Polonesa. Décima, inglesa. Décima é inglesa. Décima primeira, tristeza. Tristeza. Décima segunda, chinesa. Chinesa. Décima terceira, moleza. Moleza. Décima quarta, norueguesa. Norueguesa. Décima quinta, fortaleza.
Fortaleza é a capital de qual estado? Logo é escrito com letra maiúscula. Fortaleza. 16ª. Gentileza. Gentileza. 17ª. Francesa. Francesa. 18ª. Magreza. Magreza. 19ª. Lerdeza. Lerdeza. 20ª e última palavra é irlandesa. Irlandesa. Vou falar todas agora rapidinho para vocês conferirem aí. Ó, princesa, baronesa, beleza, esperteza. Duquesa, portuguesa, fraqueza, escocesa. Polonesa, inglesa, tristeza, chinesa. Moleza, norueguesa, fortaleza, gentileza. Francesa, magreza, lerdeza e, por último, irlandesa. Certo? Nessa manhã de terça-feira nós tivemos agora o ditado virtual, né, trabalhando aí a escrita do ESA com S e com Z. Depois do nosso ditado virtual, nós teremos, certo? Após o nosso ditado virtual, nós teremos também uma atividade escrita, tá bom? Nessa atividade escrita, nós vamos ainda continuar trabalhando a escrita do ESA, tá certo? Depois dessas atividades de português, nós vamos agora pegar o livro de história. No livro de história, vocês vão abrir na página 50 e 51, certo? 50 e 51. Olha só. Só pra gente dar uma olhada aí nessa paisagem, nessa imagem. A formação da cidadania. O que é que vocês compreendem que essas crianças estão fazendo? Elas estão danificando o meio ambiente, poluindo o meio ambiente, ou elas estão limpando, retirando resíduos que fazem mal ao meio ambiente? Estão podando as árvores, outras estão plantando sementinhas, outras estão regando. O que será que essa imagem traz para a gente refletir? O que é que ela, de certa forma, mostra para mim e para você? Olha só. Na sua opinião, teremos uma vida melhor se as pessoas se respeitassem e cumprissem seus direitos e seus deveres? Isso a gente já trabalhou em outras aulas, né? Mas para a gente dar uma retomada aí. Página 50 e 51 é para a gente ver essa imagem e, de certa forma, parar para refletir. O que é que necessita para que tudo mude? E que mude para melhor? Só a minha atitude ou a nossa atitude como um bem comum? Olhado, depois que eu olhar, que eu refletir sobre essas duas imagens aqui, eu vou para a página 64 e 65, ainda no livro de História, onde diz o seguinte: os princípios do respeito aos outros. Como já estudamos, foi um encontro de culturas muito diferentes que deu a origem à cultura brasileira. Os povos indígenas, africanos e europeus que formaram o Brasil estavam organizados de formas diversas. O encontro desses povos permitiu a criação de uma cultura rica e variada. Aí eu tenho aí uma imagem, certo? Nessa imagem está descrito o seguinte: a regra de ouro de Norman, de 1961, né? Uma tela aí. No centro da imagem, o texto em inglês significa: faça aos outros o que você gostaria que fizessem a você. Nós usamos sempre essa frase, né? Trate os outros como você gostaria de ser tratado, né? Responda aos outros como você gostaria que fosse respondido. Trate os outros como você gostaria que fosse tratado. Com a educação ou com a ignorância? Com prudência ou com arrogância?
né? Então aqui, como a gente sempre diz, aquilo que eu não quero para mim, eu não quero para os outros. Ou aquilo que eu não quero para os outros, não vou querer para mim. Eu sempre digo que é uma via de mão dupla, né? Eu ofereço a minha educação, a minha gentileza, para você também retribuir da mesma forma comigo. Se isso não acontece, aí vem a discórdia, a intolerância, a falta de respeito e por aí vai. Então, nessa página 64, no primeiro quesito, diz o seguinte, ó. Só pra gente, no finalzinho da leitura. A intolerância com outras culturas não ocorreu apenas no passado. Atualmente, há muitos exemplos de preconceito racial e principalmente religioso no Brasil. Por isso, é muito importante adotar medidas para que sempre haja respeito às diferenças práticas, crenças e de culturas. Aqui em Santa Luzia, será que todo mundo se respeita? Não estou falando no sentido de pessoa, do ser humano, em relação à religião. Será que todo mundo respeita por eu ser católico, ou pelo meu vizinho ser evangélico, ou por eu ter um amigo que tem a religião, de certa forma, afrodescendente, como a gente diz, né? Que seja do candomblé, que seja de qualquer forma, seja ela religião, né? Cada um com a sua. Então, para que tudo dê certo, que tudo caminhe bem, que tenha sempre paz, eu preciso respeitar o outro. Que seja meu irmão, meu vizinho, meu parente, né? Pessoa que mora fora, mas ser amigo, respeitar-se sempre. E quando se trata de religião, a gente sabe que tem muita intolerância religiosa. Não é só a nível de Brasil e mundo, não. Aqui em Santa Luzia também. Será que você respeita o outro por fazer parte das religiões afrodescendentes, do candomblé, por exemplo? Será que você respeita o seu vizinho por ser evangélico, por ele pensar um pouquinho diferente de você? Né? Ou será que o seu vizinho também respeita você por você ser católico? Né? Não é só eu respeitar o outro, mas o outro também precisa me respeitar para que a gente viva numa comunidade onde a paz reine. Não é assim? Então, no primeiro quesito diz o seguinte, ó. Converse com seu professor, você vai conversar com mamãe e papai em casa. E seus colegas, no caso, seus irmãos, seu pai, sua tia que mora com você, talvez, sobre formas de respeitar as diferenças culturais dentro da escola. Converse com papai e mamãe. Vocês se respeitam, respeitam a religião das pessoas da sua família, porque nós temos famílias grandes. E nem todo mundo é católico, nem todo mundo é só evangélico. Há sempre diferenças. Todo mundo se respeita, todo mundo vive em uma perfeita harmonia. Como será a nossa vivência? Né? Então, para a gente falar de respeito, a gente não tem que idealizar o respeito fora da minha casa, não. Então, eu tenho que começar por dentro dela. Na segunda diz, a pintura de Norman, ao lado, mostra a ideia de tolerância em relação a todas as culturas. Explique a razão disso. Por que essa figura aqui, o Norman, ele está bem aí nessa imagem, e aí está demonstrando várias culturas, vários tipos de religiões. E o que está escrito em inglês significa justamente essa frase. Faça aos outros o que você gostaria que fizessem a você. Então, nessa tela, nessa pintura de Norman, a pintura de Norma ao lado mostra a ideia de tolerância em relação a todas as culturas. Explique a razão disso. Por que você acha que ela está demonstrando esse tipo de tolerância, esse tipo de respeito? E por fim diz, escreva uma frase sobre tolerância. Já na página 65, nós temos também uma leitura, certo? E lá embaixo nós temos também umas questões para vocês responderem. Mas só para a gente entender um pouquinho da leitura. Ó, há pessoas que não gostam da diversidade cultural no Brasil, principalmente quando se abordam as heranças africanas e indígenas. Esse comportamento se mostra intolerante, isto é, não suporta diferenças de opinião, de religião, cultura ou personalidade. A intolerância se manifesta no preconceito e nas diversas formas de violência, que impedem que muitas pessoas vivam de forma digna. Exemplo de intolerância são a homofobia, o machismo, o preconceito contra pessoas com deficiência, além do preconceito racial, né, a questão da cor de pele, e contra as religiões afro-brasileiras. Aí o que tem escrito aí, homofobia de cor diferenciada, né? Como a gente diz, ela está bem destacada. O que quer dizer aí essa homofobia? Qual seria o significado no dicionário? Mas no livro de vocês já está respondido. Olha o que significa. Homofobia é quando alguém sente o preconceito contra pessoas homossexuais.
Todas as pessoas merecem o respeito. Então, para que eu tenha o respeito de alguém, eu preciso respeitar alguém. Não é só por questão de tom de cabelo, né? Questão do corpo, a questão da pele. A diversidade brasileira, o próprio nome já diz, diversidade. Coisas diversas, maneiras diversas, sejam elas na forma de se vestir, certo? De andar, de certa forma, religiões, né? Culturais. Então, o respeito, ele é a palavra-chave para todas essas palavrinhas, né? Então, a paz, a fraternidade, a solidariedade, há uma sociedade fraterna e, de certa forma, né? Contudo, como a gente diz assim, a paz habitando, de certa forma, quando o respeito existe, né? E essas leituras nesse livro, na página 64 e 65, vem tratar dessa forma, da questão do preconceito, do racismo, do machismo, da homofobia. E, continuando na leitura, diz o seguinte, ó. Uma das manifestações mais comuns do preconceito é o bullying. Esse nome é utilizado para indicar atos agressivos, como xingamentos e intimidações, feitos com frequências contra determinadas pessoas ou grupos e muito comuns nas escolas. Qual foi a criança que já sofreu bullying na nossa escola? Qual foi seu colega? Isso a gente já tratou em outras aulas, não é isso? Então, aí vocês têm um quesitozinho para responder, ou melhor, dois, certo? Então, com base nessas duas leituras, eu sei que vocês vão fazer uma atividade excelente, certo? História, essa nossa aula de história, tratando dos princípios do respeito aos outros. Lembre-se, é uma via de mão dupla. Eu lhe respeito para que você me respeite. Eu lhe, de certa forma, eu ofereço a educação, né? Para você também retribuir igualmente. Então, se eu ofereço ignorância, arrogância, eu vou lhe estar dando o direito para também fazer comigo, ou para agir comigo da mesma forma. Então, que nós possamos mudar nossos pensamentos, nossos hábitos e principalmente nossas ações. Agora, pegando o livro de geografia bem rapidinho, nós vamos observar aí na página 48, 49 e 50, aonde fala na unidade 2 sobre a urbanização brasileira. Eu tenho aí 3 imagens. Uma é a vista da cidade do Juazeiro do Norte, no Ceará, em 2017. A outra vista da cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, em 2015. E a outra vista de São Roque de Minas, no estado de Minas Gerais, em 2017. Quais são as diferenças dessas cidades aqui, meus amores? Quais são as semelhanças? Algum desses lugares parece com o lugar que você vive, com o lugar que nós moramos, né? Que são cidades maiores, cidades metrópoles, né? Bem diferentes de Santa Luzia. Então, olha só, já na página 50, diz o seguinte: o que é a cidade para você? A cidade é uma construção humana. Ela é caracterizada pela aglomeração de construções, de pessoas e de atividades econômicas. De acordo com o seu desenvolvimento econômico, histórico e social, as cidades se configuram de diferentes formas. É por isso que as paisagens urbanas podem ser muito diferentes umas das outras. Atualmente, as cidades concentram a maior parte da população, reúnem variadas atividades econômicas e também influenciam o modo de vida e as atividades econômicas rurais, né? Sabemos que o comércio da cidade, de certa forma, muitas vezes depende também, né, das atividades rurais, não é isso? Então, olha só, no primeiro quesito tem: descreva a paisagem representada na foto acima. Descrever é falar o que você vê nessa imagem aqui. Ela tem aglomeração, ela tem casas, ela tem prédios, aglomeração de prédios e de pessoas. O que é que vocês conseguem ver e entender nessa imagem aí? No segundo quesito, vocês respondem: em sua opinião, essa é uma paisagem tipicamente urbana? Por quê? Então, você sabe diferenciar o que é uma paisagem urbana de uma rural? Se souber, vai conseguir responder essa aqui facilmente. Então, assim, geografia de forma bem prática, bem rápida e bem sucinta, é essas leituras e essa atividade. Espero que vocês, assim, aproveitem bem essa manhã de terça-feira, caprichem nas atividades, cuidado na escrita, na caligrafia, para que o conhecimento chegue até vocês de forma clara, né? Como o dicionário tenta sempre ser, mas que o conhecimento seja, de certa forma, consolidado, fixado aqui na sua memória.
Um grande beijo, meus amores. Fiquem com Deus, bons estudos e até amanhã. Um cheiro.